Olá a todos, sejam bem-vindos. Me chamo Gustavo Nogueira, sou discente do curso de Educação Física e Licenciatura da Universidade Federal do Piauí. A gente vai tentar responder um questionário no qual estamos sendo avaliados, né? Tentar responder sobre o conteúdo que vem dado em sala de aula. Então, a princípio a gente vai tentar encontrar as respostas para 3 perguntas, né? Todas elas têm a mesma estrutura, porém cada caso é diferente. Qual tipo de exercício para membros inferiores que deve se executar com alunos que estão se recuperando do ligamento de cruzado anterior, cruzado posterior e com síndrome de dor patelofemoral? Como e por que é usado este método, né? Para iniciar aqui na primeira questão, né, é interessante a gente iniciar, né, um tratamento para uma pessoa que sofreu esse tipo de ligamento, esse rompimento do ligamento cruzado anterior, mais conhecido como LCA, né, com exercícios de equilíbrio e flexibilidade, também de fortalecimento. Também é bem interessante usar esse método. É que todos esses 3 eles colaboram para a reabilitação dessa lesão, né? Pois é como se estivesse forçando o corpo a se adaptar com essa lesão e posteriormente o corpo se adaptando, vai havendo uma melhora, né, graduativa do quadro dessa pessoa que sofreu este rompimento, né? Que assim ajuda nas atividades cotidianas, né? E até evita que justamente essas atividades venham a ser prejudiciais, né? Como caminhar, como correr, subir escadas, pedalar, tudo que possa tensionar e pressionar essa articulação, esse ligamento também. É indicado, né, através de estudos, vocês vão estar vendo aqui que eu irei citá-los, exercícios de cadeira cinética aberta, né, para a recuperação desse tipo de rompimento, né, que além disso, como exercícios como agachamento, evitando ângulos acima de 45 graus, são os mais indicados, né, para a reabilitação desta lesão. Uma vez que há uma pressão no LCA, em exercícios de cadeira cinética aberta, né, tornando as de cadeira cinética fechada cada vez mais indicadas. Ou seja, o agachamento ali que não passe dos 45 graus é o mais indicado, né? Exercícios que vão trabalhar força, vão trabalhar equilíbrio e estabilidade para que gradativamente o aluno, o paciente, ele venha estar melhorando essa lesão. Respondendo a número 2, né? Qual o tipo de exercício para membros inferiores que se deve executar para um aluno recuperando de ligamento cruzado posterior? Como e por quê? Em exercícios de cadeira cinética aberta, ou seja, cadeira extensora, é mais indicado para a recuperação de uma lesão de LCP, né? Pois o pico de tensão de um LCP é 2 vezes maior do que a de cadeira fechada, porque ao flexionar o joelho para a realização desse exercício, por exemplo, a de se agachar e a do leg press, há uma tensão muito maior do que na extensora, justamente porque a área de contato ela aumenta. E aí, respondendo já a terceira, a gente vê aqui que por conta desse alto grau, desse alto ângulo de flexão do joelho, pode também prejudicar aquelas pessoas que sofrem com artrose na articulação, que sofrem justamente de dor patelofemoral, né? O fortalecimento muscular que envolve essa região
ela tem suas vantagens e consiste em promover uma melhora dessa lesão, né, de dor patelofemoral. Muito se dá, como eu falei, pela pressão que o joelho recebe ao realizar esse exercício. Você está lá executando seu agachamento até sua coxa ficar paralela ao chão, a sua perna ela faz um ângulo de 90 graus, o que é correto e é o que é indicado. Porém, para pessoas que têm essa lesão, sofrem de dores assim, elas têm essa limitação e até por indicação elas não podem passar dos 45 graus para que ela não agrave mais ainda a lesão dela, né? Com isso, agachamentos e leg press proporcionam mais tensão do que os exercícios de extensão de perna, né? Portanto, até 45 graus de cadeira cinética fechada são os mais indicados para a recuperação de fortalecimentos. Então, a cadeira extensora, entre algumas delas, dá para a gente consertar ela, digamos, né? Tipo, deixar o aluno mais confortável e assim fazer com que ela fique mais favorecida para que realize esse exercício, né? Justamente a cadeira cinética aberta é a mais indicada para a recuperação desta limitação patelar. E dando continuidade, a gente vê agora a quarta questão em que a gente vai abordar, que ela diz: em qual das figuras o aluno está com maior braço de resistência de quadril e cite as consequências deste movimento. Bom, não há muito segredo, a gente já olha aqui a primeira imagem, né? A gente vê o aluno com o tronco mais adiante, né? A gente nota que ao projetar a coluna para frente, nesta angulação quase zero, né, que se encontra a coluna, nota-se que aumentou a dificuldade de flexão do joelho, né? Não há hipótese alguma que uma pessoa venha a realizar este movimento desta maneira. Por quê? Porque há uma desvantagem mecânica para que seja feito com êxito, fazendo com que a resistência fique mais distal da coluna, né? Também ocorre mais tensão nos músculos do glúteo, isquiotibiais e lombar. Porém, é uma tensão que pode ocasionar futuramente uma lesão. Já na imagem 2, né, essa imagem do meio, o tronco está mais distante do quadril, né, obtendo mais vantagens mecânicas sobre o movimento e fazendo com que a realização do exercício seja a mais adequada. Na quinta questão, nos diz aqui sobre analisar as variações do torque de resistência representadas nas duas figuras, né, abaixo, A versus B. O que vemos aqui na primeira ilustração, nota-se que há uma realização de uma flexão de abdômen, realizada de uma forma padrão, né? Já na segunda imagem, vemos que há uma variação, onde a parte dos membros superiores está mais distante do tronco. Isso aumenta o torque de resistência, gerando mais gasto energético, pois há uma desvantagem mecânica, e há o recrutamento de outros músculos para a realização desse movimento. Da forma que acontece na de baixo, o que parece ser uma elevação de ombro, né, elevação lateral, realizada da forma correta, até o momento em que os braços começam a flexionar. Isso é meio que natural, deixando os braços mais perto do tronco, diminuindo o torque e resistência e gastando pouca energia e sem ação de outros grupos musculares.